Boa tarde, estamos aqui para mais um Altos Papos com a Ana. E hoje uma pessoa especial, eu falo que a gente se conhece há pouco tempo, né? É verdade. Mas que parece que era longo, foi um encontro de almas, eu digo. Afinidade. Nós estamos no 8º episódio do Altos Papos com a Ana. E hoje vamos lá falar sobre excessos. A Márcia Olheiro, falei certo, Tava aqui treinando o sobrenome. Ela é psicóloga, ela é especialista em saúde mental e TEA. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é TEA, Márcia. Vamos lá. Boa tarde, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, né? De poder realmente falar um pouco da vivência que eu tenho. Então, muitas pessoas perguntam o que é TEA? Transtorno no espectro do autista. Então, nós temos vários níveis do autista, né? Nível 1, 2, 3. O nível 1 é mais funcional. E o nível 2 precisa de necessidade de outras pessoas cuidarem. E o profundo é aquele que necessita realmente de apoio total, né? Nós temos até 2030, nós vamos ter mais de 50% de autismo no mundo, né? Então é uma coisa muito preocupante mesmo. Ô Márcia, assim, não entramos ainda no nosso assunto, mas uma curiosidade, assim, porque assim, é uma doença nova? Porque se fala, não faz muito tempo que se fala em autismo, né? E se você for, assim, pensar, muita gente tem as características, não é? Na realidade, assim, o autismo em si é de 1943. Foi descoberto por um psiquiatra, né? E antigamente era tratado como psicose, como loucura, né? Por causa do isolamento, dos movimentos repetitivos, né? Só que isso foi se desenvolvendo mais para frente, isso foi se desenvolvendo. E aí nós tivemos o CID novo agora, que a gente entrou na coloração como o TEA, que é transtorno do espectro do autista, que são as características. Então você tem 7 características para você nomear que ele tem autismo. Fazer um diagnóstico. É o psicólogo que faz o diagnóstico ou é o psiquiatra? Normalmente o psiquiatra e o neurologista. A gente faz o acompanhamento de estimulação, aí você tem uma equipe, né? Que é uma fono, uma terapeuta ocupacional, uma físio, né? Eu tive o prazer de trabalhar durante 15 anos num CAPS infantil, foi quando eu comecei a atender o autismo, né? Que na época não era TEA, era autista, né? E assim, a gente mudou de autista para TEA. Que é transtorno, porque aí ele entrou em 2015, entrou como no CID-10, né? Entrou como transtorno. E aí tem todas as características. Existem 3 características principais, que é a questão da comunicação. Então, normalmente a criança, ela até uns 3 anos, a gente pode dizer que ela tem uma vida, ela fala, mas já começa a perceber que ela já não consegue fixar o olhar, então ela não olha, ela tem alguns trejeitos de mexer a mãozinha, uma sequência de fazer a mesma coisa repetitiva, quebra de rotina. Então a gente pega muita questão da socialização, a comunicação, né? E aí você tem a criança que é verbal e não verbal, né? São as principais características. E aí você vai tendo outras características. Por quê? Eles são extremamente inteligentes, não tem um retardo mental, né? O ponto que, se você pegar no nível 1, que a gente vai ter a oportunidade de falar num desses encontros especificamente sobre o tema, eles são muitas vezes gênios, né? São muito inteligentes, porque assim, em matemática, em física, eles têm um raciocínio muito rápido, ou a dificuldade de execução. Então, a questão verbal, né?
E hoje a gente percebe que assim, hoje a demanda aumentou, né? Hoje, pela Secretaria da Saúde, o pediatra pode fazer uma avaliação, né? Que antigamente não tinha. E hoje você começa a fazer um diagnóstico com a criança de 2, 3 anos. Coisa que antigamente se fazia com 7, com 8, quando ia para a escola e começava a apresentar um problema, né? Bom, uma outra hora a gente vai falar sobre isso, que deve ser bem complexo. Mas vamos lá falar um pouco sobre a nossa série, que é esse mês de junho, é sobre excessos. Isso. E eu te chamei aqui, na verdade, por quê? Porque tem excessos de ficar muito no celular, excesso de consumismo, excesso de bebida, excesso de álcool, excessos. E o que assim, na psicologia, esses excessos? Na realidade, o excesso, a gente pode dizer que, se você for comparar com um vício, é uma coisa compulsória. Então, a pessoa, ela começa a fazer isso automaticamente. Então, assim, eu estou mexendo por exemplo, nós vamos abordar hoje a questão do WhatsApp. Então, eu olho o WhatsApp para me comunicar, eu estou usando esse WhatsApp para quê? Para uma fuga, né? Então, você começa a trabalhar um sentido assim, que perde a socialização. Então, você não tem mais o contato com a pessoa olho no olho. É sobre uma tela. E na minha experiência que eu percebo, até a escrita no celular, você não tem mais a comunicação. Você escreve todo abreviado, aí você tem que descobrir. Então está se criando um outro dialeto, né? Então se perdeu, as pessoas hoje já não assistem uma televisão, não sabem uma notícia, porque ela fica voltada para o celular. Então não é só a questão do WhatsApp, mas a internet, essas questões da influência que a gente tem muito, né? Fulano faz isso, então eu vou seguir. Então o que eu percebo como psicóloga, que gerou um acúmulo de ansiedade. Porque as pessoas não sabem esperar mais. Muito. Né? Eu estava falando com você, assim, que eu percebo. A gente trabalha muito pelo WhatsApp. E aí, o que acontece? De repente, a gente demora, 5 minutos para atender. Aqui na loja, por exemplo, 5 minutos, 15 minutos para você responder um WhatsApp. A pessoa manda mensagem no particular, a pessoa manda mensagem. Por quê? Porque fica numa ansiedade... Que é uma resposta, né? Por que acontece isso, gente? Porque as pessoas se tornaram imediatistas. É tudo para ontem. Tudo para ontem, né? Porque não, e aí você vai lidar com bastante coisa. Você vai lidar com a frustração, de não ter aquela resposta na hora que você quer. E aí entra nessa questão do consumismo, né? Quer dizer, o outro tem que estar ao meu favor. E às vezes você está fazendo uma outra coisa, né? Eu vou até dar um exemplo que eu presenciei. Eu estava com um amigo num restaurante e 2 adolescentes conversando assim, com o celular. Eu fiquei olhando e falei assim, gente, não é possível que uma na frente da outra falando pelo celular. Elas estavam conversando pelo celular. Porque assim, às vezes você está em algum lugar, me incomoda muito, me incomoda demais. Tem 5 pessoas numa mesa e as 5 pessoas estão no celular. Isso pra mim é uma coisa, eu acho um absurdo. Entendeu? Agora elas estavam conversando entre elas. Uma com a outra, assim. Eu falei, não, eu não estou vendo isso, né? E o casal que queria ser pais também estavam no celular também. Então, o que eu percebo? Não existe mais a comunicação. Mas eu falo que a rede social, o celular em si, afastou os de perto. Muito. Porque aí o que a gente percebe? Que começou a ter algumas consequências desse consumo, né? Desse excesso. Então, assim, o isolamento. Por exemplo, eu tenho pacientes que não saem do quarto, fica só no celular. Não tem mais esse convívio de sentar na mesa para jantar ou para almoçar, vai comer no quarto, tudo acaba fazendo naquele ambiente. Fechou no mundo deles. E aí você não tem mais esse relacionamento com outras pessoas, né? Então você percebe, isso é uma característica, e outra característica que para mim é muito sério,
em que você vai começar a ter problema de coluna, por causa do movimento que você fica. Além do Você fica psicológico, afeta o físico. E o visual, então a gente sempre fala assim, não use o celular à noite, que a tela prejudica. Então, e hoje eu pego, por exemplo, crianças de, eu vou dar o celular para o meu filho de 3, 4 anos, para ele ficar quieto. Ele é super inteligente, ele sabe mexer, tal. Realmente. Só que você está viciando essa criança. E ela não sabe mais brincar. Na verdade, é um vício, então. É um vício. É você ficar... eu digo que ele passa a ser uma questão compulsória, né? Que ele passa a fazer parte da sua vida. Tem gente que não consegue ficar sem, né? Eu faço um propósito comigo, assim. Se eu tiver que fazer algum serviço, se tiver que fazer algum trabalho, eu deixo o celular longe. Se eu tiver que focar, se eu tiver que... Porque qualquer tremidinha, você quer ir lá catar o celular. Então, assim, eu sempre te oriento. Vai dormir, não deixa o celular no quarto, né? Porque as pessoas não têm noção de tempo, né? Liga de madrugada e fica aquele coisa vibrando o tempo todo, né? Então não tem essa coisa assim do tempo. E aí entra no que você falou, quer dizer, as pessoas estão imediatistas, elas querem uma resposta na hora, independente do horário, se você está dormindo, se você está trabalhando, o que você está fazendo. Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que um pouco é dependência emocional? Assim, eu tô tirando por mim, que eu tô lembrando aqui, olha só, a gente vai tendo insights, né? Eu tive uma dependência emocional muito forte há uns anos atrás, e aquilo me fez um mal, e era por conta do celular. Eu conseguia ficar 1 minuto longe do celular e qualquer coisa ligava o celular e se a pessoa não respondia eu ficava doida. E aquilo foi uma dependência emocional muito forte e que me fez muito mal. Muito mal. Traz consequências, né? E eu acho que isso cria também uma dependência, que a gente fica dependente. E aí você entra na que a gente fala que é a psicossomática, que a mente coisa no organismo, né? Então você fica ligado naquela situação, que o seu cérebro, porque assim, o cérebro ainda não desliga. Então, quanto mais informação você tem, mais ele vai... E eu vou falar pra você que isso me gerou uma ansiedade. Eu tive que ir pro psiquiatra, eu tive que voltar a fazer terapia, eu tive que... Tudo por conta desse excesso, que me fez muito mal. Mas muito mal, que até hoje eu tenho sequela. Sequela dessa dependência, eu falo que é uma sequela porque ainda eu tenho um pouco de crise de ansiedade. Sei que foi por conta daquilo que aconteceu, mas hoje eu controlo, hoje eu não preciso mais tomar remédio, não preciso mais fazer acompanhamento com psiquiatra, mas eu precisei trabalhar muito isso dentro de mim. Então, por isso que hoje eu falo que eu me policio muito no celular. Ele não pode passar a ser o centro da sua atenção, porque quando ele substitui isso, o seu centro da sua atenção, você faz uma troca, né? Então o celular passa a ser a pessoa e você passa a consumir aquilo, né? E como a gente trata? Não, na realidade a ansiedade... Primeiro você tem que tomar consciência. A ansiedade, ela é uma questão normal. Todo mundo vai ter ansiedade, porque a ansiedade ela vem de uma insegurança que você fica ansioso por uma situação. Então, tipo, vou fazer uma prova. Então eu estou ansioso porque eu tenho um parâmetro X, eu vou fazer uma prova, eu estou ansioso, né? A ponto que eu sempre falo isso é normal. Normal. Eu falo para meus adolescentes que vão fazer ENEM agora, o vestibular, no dia que você vai fazer a prova, porque no outro dia não vai encher a cara, mas vai se distrair, vai no cinema, vai comer com os amigos, alguma coisa, para você desencanar. Não adianta você querer estudar na última hora, senão vai assimilar, né? Agora, como lidar com essa questão? Primeiro, ter a consciência que aquilo está te prejudicando. Uma coisa que eu falo muito para eles, não é só para o adolescente, porque a criança ainda não tem noção, porque para ela ainda aquilo é lúdico aquilo, né? Por exemplo, a criança está
tá comendo com o celular na frente. Isso faz muito mal. E aí você vai falar isso às vezes para os responsáveis, e eles alegam assim, não, para ela estar quieta. E não sabe o mal que está realmente fazendo para essa criança. O adolescente, essa questão de que a gente fala que são, não vou falar que é tribo, mas aquela coisa assim, do grupo, eu tenho que estar fazendo isso para pertencer a esse grupo. Então é uma questão do celular, então não tem mais essa questão de não se brinca mais, né? Se perdeu. Então hoje assim, jogos no celular, é tudo. E essa questão dos influentes é muito sério isso, porque eles passam uma coisa com muita facilidade. Então a internet em si, ela tem que ser bem usada, né? Vou falar para você uma coisa. Eu fiquei, depois que eu tive esse problema com o celular, e foi uma compulsão mesmo, eu fiquei sem rede social, e aí eu falo que a gente chega no fundo do poço. Isso. E eu, na verdade, lá tomei consciência e eu consegui trazer a água desse poço. E hoje, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, esse canal, eu tenho no Instagram, por quê? Impactando vidas. Isso mesmo. Márcia, de verdade, eu falo que no meu canal, eu não uso filtro, eu quero literalmente ser de verdade. Natural. Por quê? Porque eu, com a minha experiência, com tudo que eu já passei, literalmente é o que eu mais desejo, é ajudar as pessoas a serem melhores, a se encontrar com elas, a parar de ficar buscando fora, Márcia, que minha vida inteira eu busquei essa plenitude fora. Porque aí você... Só que é aqui dentro o negócio. Porque na verdade você vive o externo, né? Você não vive o interno. E aí não faz de conta. E o interno é aquela coisa de você ter consciência. Quando você fala, você faz a pergunta, como sair dessa situação, você ter a consciência que aquilo está te fazendo mal. Foi isso que aconteceu. Quando você cria essa questão, você tem aquela consciência que ele está te prejudicando, que está... porque o que acontece? O nosso cérebro, gente, ele é fabuloso. Ele é uma máquina, assim, a ponto que você tem muitos remédios naturais, o próprio cérebro que manda, que tem dopamina, que a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Na neurociência se fala muito disso, né? Então o que a gente percebe? Hoje, por essa questão consumista, as pessoas estão buscando mais remédio. E aí você passa a ser dependente daquilo. Porque, tipo assim, você quer deixar de ter uma dependência emocional, você tem que ir procurar uma medicação. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu comecei a sair da dependência emocional, mas fiquei dependente do remédio. Porque isso mesmo, você substitui essa compulsão. Né? O que é um excesso? O excesso é uma compulsão de alguma coisa. Seja de sexo, seja da comida, seja do celular, seja de filmes pornográficos, um monte de coisa. A partir daquele momento que passa, que não é mais natural, e aí tem uma inversão de papéis, que você passa a ser aquilo que os outros querem que você seja. Só que quando você entra em contato com você mesmo, você fala assim, não é isso, eu não sou isso. Então, isso é lindo. Sabe que é isso que eu quero aqui nesse canal. Que as pessoas se encontrem com elas. Que esse encontro é lindo, Márcia. Eu falo que... E não faz muito tempo que isso aconteceu comigo. É o despertar. E eu tenho quase... literalmente um despertar. Eu falo que eu vivi uma vida toda dispersa. E eu estou despertando agora. Porque nós vivemos no meio social que ele exige muito. O sistema é muito maldoso, meu Deus. E aí quando você começa a ter consciência disso, porque eu sempre penso que a gente tem que ser facilitador de qualidade de vida. É isso que a gente está aqui, né? E quando você passa a ser facilitadora, não que a gente não tenha problema, gente, todo mundo nós temos problema, mas quando você se coloca, você tem a empatia pelo outro, você se coloca no lugar do outro.
E aí você sente realmente a dor do outro. Porque as pessoas falam assim, vou dar um exemplo meu. Como é que você gosta de... Por que você atende autista se você não tem filho autista? Porque eu gosto do autista. Porque eu me coloco no lugar dessa mãe que está em sofrimento, dessa criança, desse adolescente, né? E você começa a ter uma visão ampla disso. Isso se chama o amor ágape. Ah, o amor de Deus é lindo, né? Porque aí você começa a ver que você está aqui com um propósito. A gente tem uma missão aqui, de ajudar as pessoas. Literalmente. E quando a Ana me convidou para falar, eu me alegrei muito, porque assim, a comunicação é muito importante para as pessoas. E as pessoas têm que ter... Por mais que você tenha na internet hoje, informações, você tem um Google hoje, eu falo que todo mundo hoje é médico, psiquiatra e vai no Google. Mas na realidade, quando você está com... Não é ser profissional, mas é ter amor no que faz, né? Quando você tem amor no que você faz, você se dedica àquilo. E eu falo que aqui... Eu falo que a internet, ela é boa, mas tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. E eu falo que a gente tem que fazer isso aqui, desse canal, para expandir coisas boas, né? Eu falo que assim, a minha missão é conhecer a Deus, amar a Deus e transbordar isso para as outras pessoas. Na realidade é semear. Sementinha, né? Que talvez a gente não vá ver essa colheita. Não tem problema. Mas você sabe que alguém vai continuar. Exatamente. Que vai ser regado, e que vai ser regada, e que vai se tornar uma árvore muito bonita, frutífera. Eu acho que esse é o nosso objetivo como pessoa. Eu tenho um amigo meu que é ginecologista, né? Ele fala assim: quem gosta de coisas não gosta de pessoas. Quem gosta de pessoas sofre, porque sente a dor do outro. E eu falo que eu falo que é um dos meus mantras. Eu falo que antes da gente ter, a gente tem que ser solidário, ser uma pessoa melhor a cada dia. Exatamente. E que o Senhor realmente nos capacite cada dia mais, né? Porque é Ele mesmo que capacita. Eu falo que eu só sou um instrumentinho dele, Márcia. Dele. Independente de religião, né, Márcia? Mas eu falo assim que mas eu falo que a gente agora, tá aqui pra fazer voltando à questão do excesso, a gente está vivendo um excesso muito grande de querer ser o que você não é. Mas será que eu já não está começando as pessoas acordarem, despertarem para esse mal que está fazendo no mundo? As pessoas começam a despertar a partir do momento que ela tem consciência que aquilo está fazendo mal para ela e está fazendo mal para o outro. Enquanto ela não tiver essa visão que aquilo está prejudicando ela e está prejudicando o outro, ela não vai se atentar a isso. E às vezes assim, você fala uma frase que é verdade, às vezes as pessoas têm que ir lá para o fundo do poço para sentir que eu tenho que subir. Não eu falo que eu literalmente, eu fui lá no fundo do poço e fiquei muito tempo lá, Márcia. E assim, eu falo que foi Jesus que me tirou de lá. E por mais que as pessoas joguem a corda para você sair de lá, você não consegue sair. Não, é você que tem que... eu falo muito para os meus pacientes, gente, eu sou um instrumento aqui para vocês na terapia, mas a resposta vem de vocês. Eu não quero que o paciente fique comigo 10, 20 anos. Tá certo que eu tenho paciente que já está comigo há bastante tempo. Eu não quero que você fique comigo muito tempo, mas eu quero que você caminhe com as suas próprias pernas. Na verdade, a terapia é isso, né, Márcia? A pessoa, se ela encontrar as respostas, eu falo que eu faço terapia comigo mesmo, igual eu graças a Deus, hoje, eu tô indo, eu falo que eu já tô desmamando. Eu tô indo de 2 em 2 meses só agora. Fazer manutenção. E eu falo que até dezembro a gente vai se dar alta. Eu falo que a gente se dá alta, né? Eu falo pra minha psicóloga que eu faço terapia comigo o tempo inteiro. A gente faz, porque no dia a dia você vai
você vai vivenciando coisas que você fala assim, isso é bom pra mim ou... Mas só quando você está desperta, Márcia. Não. Porque quando você não está desperta, quando você só Agora- está dispersa, você não consegue. Não, porque você não sai por mais que o outro te ofereça, que eu falei, te ofereça a corda, se você não quiser sair, você não vai sair desse poço. Porque aí você entra numa, que a gente fala que é a lamentação, coitadinha de mim. É o vitimismo, eu não dou conta. Vitimismo, né? E aí é muito importante assim, você ter essa consciência que você está fazendo para você. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, não viva em função do outro, viva em função de você. Porque quando você tem a sua essência sua, você vai ver o bem do outro. Não querer realmente que o outro... Porque a gente não vai mudar as pessoas. A essência é nossa. Porque nós temos 5 dedos, são diferentes. Não são iguais. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu gosto dos meus filhos igual. Não, você gosta de cada filho de uma forma. Eu tenho 2 e é realmente isso. Você gosta dos filhos. Você gosta dos filhos, gosta. Mas de cada um você vai passar Eu falo que é a mesma intensidade de amor. É a mesma intensidade de amor. Só que é um jeito de amar a Rafa, é um jeito de amar o Léo. Porque cada um tem a sua personalidade, tem a sua afetividade, né? É bem isso. Que lindo, Má! Então, para finalizar, eu falo que assim, aos papos, eu começo com uma pergunta, só que ela tem 2 respostas. Tá. E qual é a mensagem que você vai deixar para nós? Olha, a mensagem que eu deixaria para vocês, viva com qualidade. Viva uma saúde plena, física, emocional e espiritual. Sem isso, você não vai ter equilíbrio. E nenhuma medicação vai realmente te dar isso. Porque essa medicação é interna sua. E o seu cérebro, que Deus quando nos fez, Ele nos fez muito sábio. Ele nos fez direitinho. Eu sou apaixonada por cérebro. Acho que o cérebro é uma das partes, não que eu não gosto do coração, mas o cérebro, ele comanda muitas coisas. E então ele traz para você memórias afetivas muito grandes. Sofrimento a gente vai ter. Então, gostaria de fechar assim. Viva na sua plenitude. Ai, que lindo! Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Que a gente continue dessa amizade linda. E que a gente possa ter outros encontros. Com certeza.